Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2018, o dia em que o ex-presidente Lula será julgado em segunda instância. Ontem, no programa semanal que faz pela internet, o governador da Bahia, Rui Costa, saiu em defesa do ex-presidente. E com uma analogia que eu entendo bem apropriada. Porque eu tenho certeza, se for garantido a imparcialidade, ele será declarado inocente, porque aquele apartamento nunca foi dele. É como você entrar numa loja, a pessoa lhe oferecer o sapato, você experimentar o sapato, dizer que gostou do sapato e vai embora e não compra o sapato, e depois alguém diz que aquele sapato era seu. Se você nunca usou, se você nunca passou um dia no apartamento, nunca dormiu uma noite no apartamento, não tem um documento dizendo que é seu, não tem nenhuma testemunha dizendo que é seu, não pode um juiz que já demonstrou claramente ter preferência partidária impedir a candidatura do presidente Lula. Só não concordo em ele dizer que o juiz demonstrou ter preferência partidária. Acho que isso é uma apelação para desqualificar o trabalho de investigação que vem sendo feito. Agora, francamente, de todas as acusações que pesam sobre o ex-presidente Lula, essa é a mais fraca, ou pelo menos uma das mais fracas. Não está sendo julgado se Lula é corrupto ou se Lula é honesto. Lula está sendo acusado, e já foi condenado em primeira instância, por ter recebido um apartamento como pagamento de favores a uma empreiteira, no caso aí a OAS. Então, para isso é preciso que ele seja dono do apartamento, e a propriedade do apartamento não ficou comprovada. Rui Costa comparou com a pessoa experimentar um sapato numa loja. Eu sempre comparei com um test drive. O sujeito entra numa loja, faz um test drive lá de um carro, experimenta, até gosta, mas não leva. O carro não é dele. Não se pode dizer que o carro é dele. O apartamento ia ser do ex-presidente Lula, não tenho dúvida disso. Mas aí começaram a surgir as denúncias, começaram a surgir as informações, a história vazou e antes da concretização do negócio, houve a desistência. Não há como comprovar a relação entre vantagens oferecidas pela OAS ao ex-presidente como pagamento de favores, como suborno, como corrupção. Se eu acho que Lula é honesto, eu particularmente não acho mesmo. Acho que não é de forma alguma. Mas não está em julgamento se Lula é honesto ou se Lula é corrupto. Está em julgamento se Lula é dono do apartamento e se esse apartamento foi oferecido pela OAS. Mas também isso pouco importa, porque o caso realmente virou uma questão política e as torcidas se organizam cada uma do seu lado. Quem é contra Lula acha que ele tem que sair preso. Tem muita gente até pensando erradamente que hoje é o dia da prisão do Lula. E o próprio tribunal que julga o caso já esclareceu, não haverá prisão. Mesmo que haja uma decisão pela condenação, haverá recursos colocados pela defesa e é preciso esperar o julgamento desses recursos. E os que são favoráveis a Lula também colocam Lula como um santo, como um injustiçado, como um mártir da democracia brasileira. A Operação Lava Jato ia muito bem enquanto estava correndo atrás de prender pessoas comprovadamente envolvidas em roubos de milhões, de dezenas de milhões de reais. Ah, Lula é o grande chefe por trás disso? É um pensamento lógico. É uma consequência natural do raciocínio de qualquer um que acompanhasse os fatos. Mas não poderia haver ansiedade para pegar Lula. Era preciso que aparecessem evidências fortes e irrefutáveis de corrupção relacionadas diretamente ao ex-presidente. De um momento para o outro, parece que o objetivo passou a ser: temos que pegar o Lula. E aí se foi atrás dessa história do apartamento, se foi atrás da história do sítio de Atibaia, que eu acho que é um outro processo, mas fica muito claro, sim, que o sítio é dele, embora em nome de outras pessoas, porém é uma coisa irrelevante diante da montanha de coisas que foram descobertas, a montanha de roubalheiras que foram descobertas relacionadas à Petrobras. E o petista foi acusado de corrupção até por ter colocado as coisas, as tranqueiras que recebeu, presentes quando passou 8 anos na presidência, depositadas lá em algum lugar e pagos por uma dessas empreiteiras. Ora, francamente, é uma acusação simplesmente ridícula. O sujeito é obrigado a arcar com esse custo ou vai jogar tudo num terreno baldio? É uma acusação de uma fragilidade que salta aos olhos de qualquer pessoa.
E aí perdeu-se o fio da meada da história e passou até a se dar a oportunidade para que o PT se colocasse como vítima, como injustiçado, como alvo de uma perseguição, principalmente ao ex-presidente. E não há como negar que esse ponto de vista realmente é fácil de sustentar e fácil de convencer também o eleitor. Não é à toa que o ex-presidente está aí como líder das pesquisas de opinião, o que só faz complicar ainda mais a situação, porque se ele é o líder das pesquisas de opinião e a candidatura dele é impedida nos tribunais, vai ficar caracterizado que o objetivo mesmo é barrar a volta do ex-presidente Lula ao poder. Que, por sinal, é uma coisa que eu particularmente não desejaria. Acho que não vai ser uma coisa positiva depois de tudo que ocorreu. Vai, ao contrário, ser uma desmoralização de todo esse processo longo e consistente de combate à corrupção, no qual foram presas inúmeras pessoas realmente culpadas e poderosas no país. Caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Contra esse, sim, apresentaram-se evidências e inúmeros depoimentos fortes, consistentes, de pessoas que o acusavam, de pessoas que demonstravam e que deram informações muito claras de que ele era diretamente envolvido naquilo tudo e que comandava dentro do Rio de Janeiro todo aquele esquema de corrupção. Ele, sim, condenado já a quase 100 anos de prisão, não tendo o que reclamar. Agora, a fragilidade das acusações contra o ex-presidente Lula acabaram fragilizando também a própria investigação da Lava Jato. Qualquer que seja o resultado do julgamento de hoje, eu acho que o Brasil já saiu perdendo. Começou atropelada a interinidade de poucos dias do vice-prefeito Colbert Martins no comando da Prefeitura de Feira de Santana, enquanto José Ronaldo viaja em viagem particular aos Estados Unidos. A primeira ação a ser divulgada nessa interinidade foi o asfaltamento de uma Rua México, no bairro do Tomba. Esse asfaltamento foi mencionado pelo prefeito José Ronaldo ainda antes de deixar o cargo na sexta-feira, ele saiu no sábado. E já no comando do município, na segunda-feira, o prefeito Colbert Martins disse que a obra começaria no dia seguinte, terça. E ainda destacou a matéria que trouxe essa informação, uma fala do interino. Vale observar a rapidez com que vamos realizar este trabalho. O prefeito Ronaldo anunciou no fim de semana e dias após a comunidade já verá o início da obra. De repente, a prefeitura divulgou uma outra notícia. Asfaltamento da Rua México será realizado em nova data. E aí, Colbert Martins não aparece mais na matéria e se dá uma breve explicação. Em virtude de problemas técnicos com o maquinário, o início de obras de asfaltamento da Rua México, previsto para esta terça-feira, será adiado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano deverá anunciar ainda essa semana a nova data para o começo do serviço. A melhoria foi anunciada na sexta-feira pelo prefeito José Ronaldo ao inaugurar a pavimentação de várias ruas no Recanto Feira 10. Na ocasião, Ronaldo também anunciou a construção de uma praça dotada de ginásio de esportes coberto no Recanto Feira 10. Esta obra teve autorizado o processo licitatório para a seleção da empresa responsável. O início da obra não ocorreu, nem sequer foi marcada a nova data. Colbert sumiu da notícia e acabou servindo para falar mais ainda, exaltar mais ainda o nome do prefeito José Ronaldo. E então, no início da noite desta terça-feira, com todo o estranhamento que essa situação já causava, a prefeitura anunciou que a obra, que não podia começar na terça e não tinha previsão para começar, de repente começaria hoje, quarta-feira. Início da pavimentação asfáltica da Rua do México, no Tomba, acontece nesta quarta. De repente, as máquinas ficaram boas, como declarou o secretário José Pinheiro. Felizmente, conseguimos o reparo muito rapidamente. Porém, observe um detalhe. A matéria esclarece que, quando José Ronaldo anunciou na sexta-feira a pavimentação, o vice-prefeito estava presente e teria sido o próprio prefeito quem solicitou agilidade e rapidez no início dessa obra. O importante é que a obra vai começar, mas a história toda acabou ficando estranha mesmo. A gente fica por aqui nessa quarta-feira e estaremos de volta amanhã, já provavelmente, se não houver pedido de vistas, sabendo o que aconteceu no caso do julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula. Um abraço, até amanhã.